Pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor João. Hoje a gente vai falar da habilidade EF07MA04. Mais precisamente, a gente vai falar de números inteiros, adição e subtração. Adição e subtração. Certo? Vamos lá. Primeira adição de números inteiros. Para adicionar dois números inteiros, a gente vai ter duas situações distintas. A gente vai ter os dois números com o mesmo sinal. Então, como é que a gente vai proceder nesse caso? Para somar dois números de mesmo sinal, devemos manter o sinal e somar os números. Somar os números como números naturais. Por exemplo, eu tenho mais 5 mais 3, eu conservo o mais e somo 5 com 3, é 8. Lembrando uma coisa muito importante. Se o número, no caso 8, não tem sinal, isso aqui está dizendo que ele é positivo. Ele é o mais 8. No caso do positivo, esse número pode vir com o sinal, vou botar o mais 7, ou sem o sinal, ou só 7, certo? No caso do negativo, ele sempre tem que vir com o sinal de menos. Beleza? Vamos lá. Os dois são negativos agora. Conserva o menos. Menos lá para frente. Mantenha o sinal. 4 mais 2, 4. 5, 6. 6. Menos 9 mais menos 1. Mantenha o sinal. Soma os números. 9 mais 1, 10. Aqui é como eu acabei de falar. É o mais 7 mais o mais 2. Mas não está aparecendo mais, professor. Tudo bem. Está aqui escondido. Está implícito. Então, 7 mais 2, 9. Beleza. Essa aqui, tudo bem, tudo simples. É uma soma de números naturais. E quando tiver o sinal de menos nos dois participantes da soma, você vai conservar o sinal de menos aqui na frente. Agora, a gente vai somar dois números de sinal contrário. Agora, para somar dois números de sinais contrários, devemos conservar o sinal do maior, manter o sinal do maior e subtrair os números, certo? O número maior menos o número menor. Também como se fosse como se eles são, né? Como uma subtração de números naturais. Vamos lá. Menos 3 mais 4, o 4 é maior do que o 4 é maior do que o 3. Então, qual é o sinal que prevalece? É o sinal do 4, certo? Então, 4 menos 3, 1. Beleza. Menos 7 mais 3. Quem é maior, o 7 ou o 3? É o 7. Então, conservo menos. E agora? Professor? Agora eu tenho que fazer essa continha aqui. Número maior menos número menor. 7 menos 3 é 4. Professor, mas a gente está falando de soma. Por que o senhor está subtraindo? Se vocês lembram bem, quando você fala na reta, certo? Eu vou pôr aqui o 0, o 1, o 2, o 3, menos 1, menos 2 e menos 3. Só um exemplo. O que é que acontece? Se eu somar o 1, o número 1, bem aqui, tá bem aqui. Se eu adicionar o menos 1, o que é adicionar menos 1? É eu andar uma casa para a esquerda. Uma casa que eu estou chamando é uma unidade, certo? Uma unidade para a esquerda. Se eu somar 1 mais menos 3, eu vou sair do 1 e vou andar 3 casas. Só que como é menos, eu estou andando para a esquerda. Então, 1 menos 3 vai dar 1, 2, 3. Vai ter menos 2. Por isso que tem uma subtração aqui escondida. O que é dito? Vamos lá. Primeiro é direita e esquerda, né? Direita e esquerda. O que acontece? Por exemplo, o número 2, ele é menor do que o número 3. Só uma revisão rápida. Porque ele está à esquerda do 3. O 1 é menor do que o 2. Porque ele está à esquerda do 2. Mas o 1, ele é maior do que o 2. Porque ele está à direita do menos 2, desculpa. Então, vamos lá.
Voltando aqui, a subtração que está implícita aqui acontece justamente por isso. Porque eu estou adicionando. Se eu adiciono 1 mais 2, eu pego 1 e ando 2 casas para a direita, porque é mais 2, certo? Então, você vai andar 1, 2. 1 mais 2 é 3. A gente já sabe disso desde o sexto ano. Desde até antes. Agora, o que é que acontece quando eu somar um número negativo? Eu vou andar para a esquerda. Menos 1, menos 2. O que acontece, né? O menos 1, menos 2. Eu vou andar 2 casas, só que como ele é o menos 2, eu ando para a esquerda. Então, é 2 casas para a esquerda. Menos 1, menos 2 é menos 3. Esse aqui é o caso anterior, porque esses dois números têm o mesmo sinal. Agora, se eu pego o 2 e somo menos 1, ou eu pego o 3 e somo menos 1, o que acontece? O 3, eu vou andar uma casa para a esquerda. Uma casa para a esquerda, vai dar 2, certo? 3 mais menos 1. Então, vamos lá. Espero que tenha ficado claro. Continuando aqui. O que eu estou fazendo nos exemplos? É o prático. Aqui é a teoria que está por trás do macete, certo? Então, vamos lá. 9 mais menos 6. Quem é que é maior, o 9 ou o menos 6? O 9. Então, o sinalzinho de mais vai ser conservado. E você pega o 9 e tira 6. Dá 3. Aqui, implicitamente, o que a gente está fazendo? A gente está lá no mais 9, que está aqui na frente. E a gente está andando 6 casas para a esquerda, porque a gente está somando um número negativo. Beleza, né? Agora, o menos 11 mais 4 é menos 7. Por quê? Porque 11 é maior do que 4, então fica o sinal do 11. E aí você subtrai 11 de 4. Isso aqui é a prática. O que é que está acontecendo? Está acontecendo que eu estou lá no menos 11 e eu estou somando 4. Eu estou andando 4 casas para a direita. Certo? Então ele vai voltando para o menos 7. Prosseguindo, vamos para as propriedades. São propriedades bem básicas que já existiam lá nos números naturais. Essa aqui eu acho que é a mais clara de todas. Se você pegar qualquer número e somar 0, vai ser o próprio número, certo? Essa daqui, propriedade comutativa, você pode trocar as ordens. Por exemplo, 7 mais 8 é igual a 15. Mais 8 mais 7 também é igual a 15. Certo? Tá tudo bem, né? Propriedade comutativa, de comutar, trocar os itens, os números. Professor, se fosse negativo, tudo bem também. 7 mais menos 3. Isso aqui dá quanto? O 7 é maior, então fica positivo. 7 menos 3, 4. Mais 4. É a mesma coisa que o menos 3 mais 7? Por quê? Porque o 7 é maior, né? Aqui é o 7 sozinho, ele é o mais 7. Então, 7 é o maior, fica o sinal positivo. 7 menos 3, 4. Beleza. Propriedade associativa. A propriedade associativa diz o seguinte: se eu estou somando mais de 2 números, estou somando 3 números, 8 mais 5 mais 13, eu somar primeiro esses dois e depois esse, é a mesma coisa de eu somar primeiro esses dois e depois esse. É a mesma coisa, associativa. Pode-se substituir duas ou mais parcelas da soma sem que o valor se altere. E agora? É a subtração, certo? Vamos lá. Subtração, eu vou fazer uma tabelinha logo bem aqui. Eu botei a reta porque fica mais fácil de ver, certo? A subtração de dois números indica a distância entre eles dois na reta, certo? Então vamos lá. Eu vou falar dos exemplos aqui e depois eu vou para a situação prática. O mais 3 está bem aqui e o menos 2 está bem aqui. Eu tenho quantas unidades? É a distância entre eles dois. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então a resposta é 5. Tem uma conta implícita aqui, mas é isso que está acontecendo.
O menos 10 e o menos 6. Eu tenho quantas unidades? Do menos 10 para o menos 6. 1, 2, 3, 4. Menos 4. Por quê? Perceba aqui, quando eu falei do 3 para o menos 2, esse sentido é o sentido positivo, certo? É o sentido que a gente está decrescendo. E o sentido contrário, ele é o sentido negativo. Como assim, professor? O resultado, vou botar entre aspas, certo? Porque, se você for ver, você vai andar para o sentido contrário, certo? O que você está fazendo é o seguinte, você está subtraindo um número maior de um número menor. Então, o resultado é positivo, certo? Por que esse é maior? Porque ele está mais à direita, certo? Quando eu subtrair um número que está mais à direita por um que está mais à esquerda, o resultado é positivo. Porque o 3 é maior do que o menos 2. Correto? Agora, vamos para outra situação. Se eu subtrair um número, menos 10, menos 6, certo? Eu estou pegando a distância de um cara que está mais à esquerda até o menos 6. Essa distância é negativa. Por que é negativa? Porque o menos 10 é menor do que o menos 6. Certo? Olha de onde você está saindo, olha onde você quer chegar. Certo? Esse número aqui é menor do que esse. Certo? Então, quando você fizer a subtração, vai ser uma coisa negativa. Do mesmo jeito, quando eu for sair do 5, a distância entre o 5 e o 7, ela é menos 2. Por quê? Porque o 7 é maior, né? Então, para eu chegar num número maior e eu ainda vou andar 2 casas, vai sair o menos 2. E agora, do 7 menos o menos 8, é a situação simples, porque eu vou contar 7 até o menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Agora vamos lá. Professor, não entendi não entendi nada. Vamos para a prática. Como é que se faz a subtração? A prática é da seguinte forma. É o que a gente chama de jogo de sinal. Pode ser encontrado outros nomes. Mas vamos lá. O que eu chamei aqui, na prática vamos observar quais sinais estão em contato. Se os sinais forem iguais, devemos colocar o mais. E se os sinais forem diferentes, devemos pôr o menos. Professor, o que é contato? Contato é esse parênteses bem aqui, certo? Exemplos. O 2 menos o menos 7, o contato é onde eles se tocam pelo parênteses. E veja que os sinais são iguais. Vou botar aqui a tabela. Mais com mais, menos com menos, resulta em mais. E o mais com menos e o menos com mais resulta em menos. Quando você estuda esse contato. Vamos lá. Menos 2 menos menos 7. O menos com menos virou mais. Então, vira mais 7. O 3 menos o mais 5. É uma situação desse tipo. Menos, mais. Vira menos. Então, 3 menos 5. Que é igual a menos 2. Vou fazer só 2 exemplos aqui da subtração. Exemplos. Vou pegar o 2 menos o menos 8. Professor, o que está acontecendo aqui? Eu não entendi a reta. Se você não entendeu a reta, vamos para o contato. Vamos para o contato. O que está acontecendo? Aqui eu estou tendo contato entre 2 sinais iguais. Então, isso aqui vai simplesmente virar um mais. Quanto é 2 mais 8? É 10. E agora, se eu pegar um menos 8 mais menos 3. Sinais opostos. Olhe para o contato desse parêntese, porque eu estou somando esse número, certo? Então, você vai olhar para o contato desse sinal com o desse número. Então, continua menos 8
mais com menos são diferentes. Diferentes resulta em menos. Menos o 3. Certo? Quanto é menos 8, menos 3. Vamos lá. Dá menos 11. Certo? Vale ressaltar uma coisa. Os sinais, o sinal do número negativo, ele existiu na necessidade de você representar não é que uma subtração, mas você considerar não ter coisas. Por exemplo, eu tenho menos 3 reais, é porque eu estou devendo, certo? Eu estou devendo 3 reais. Claro que a gente não fala isso normalmente, mas o que acontece aqui é que se eu estou devendo 8 e passo a dever e peço emprestado mais 3, eu estou devendo 11, certo? Porque aqui a aula de operação ela é um pouco mais direta para as operações, né? A fazer a conta. Vamos fazer a última aqui para encerrar. Menos 9, menos, mais 3. Veja que eu tenho o menos 9, ele conserva. Mais com mais é mais 3. E aqui eu estou menos 9, mais 3, sinal do maior. 9 mais 3 dá 6, certo? Vou encerrar aqui. Obrigado pela atenção. Até a próxima.